povo, vamos que vamos para mais uma live semanal, hoje falar sobre como sair da zona de conforto, fechado? Vamos falar sobre esse tabu, né, que tanto se diz, como que a gente sai da zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto, você tem que ir para um lugar onde é alta performance, crescimento. A gente vai falar muito sobre isso hoje, tá bom? Antes de tudo eu vou adicionar o comentário aqui, fixar o comentário do tema da live de hoje, porque aí as pessoas entrando, elas já sabem do que se trata. Fechado? Vamos lá, publicando. Como sair da zona de conforto. Beleza? Quem for entrando já, boas-vindas a todos vocês. Vamos começar a falar sobre isso agora. Fechado? Vamos lá. Sejam bem-vindas. Olá, olá, Bá, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos começar já, tá? A falar sobre como sair da zona de conforto, que é algo fundamental, eu diria, para a gente conseguir ter uma vida mais próspera, para a gente conseguir ter uma vida mais produtiva. No final das contas é sobre isso. Oi, Kátia, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos começar já. É o seguinte, como sair da zona de conforto? O que as pessoas normalmente entendem quando alguém fala, você tem que sair da sua zona de conforto? O que as pessoas normalmente entendem é assim, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que tomar banho gelado, você tem que fazer coisas que você não gosta. E esse talvez seja o maior problema. Para sair da zona de conforto, não é que você não tem que fazer o que você não gosta. Significa que você tem que fazer algumas coisas, você precisa fazer algumas coisas que estão relacionadas com a sua jornada de aprendizagem, e a partir do momento que você entra nessa jornada de aprendizagem, você amplia a sua zona de conforto. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Zona de conforto é o seguinte, você performa melhor na sua zona de conforto, ponto final. Você não performa bem na sua zona de desconforto. O nosso grande problema é que a gente acha que a performance está na zona de desconforto. E não, a melhor performance está no lugar onde você se sente confortável, onde você masteriza a técnica. Imagina que você é bom em alguma coisa, e se você é bom naquilo, aquilo é uma zona confortável para você. Ou seja, você consegue performar melhor no lugar onde você se sente mais confortável. E essa é a premissa da live de hoje, essa é a premissa da narrativa que eu vou criar aqui com você hoje. Então assim, primeiro, zona de conforto não é você ficar fazendo coisas que você não gosta só. Zona de conforto é o lugar onde você masteriza o seu conhecimento. Ok, você tem objetivos na sua carreira, você tem objetivos na sua vida, e para conquistar esses objetivos, você precisa aprender coisas. Porque você não sabe tudo, eu não sei tudo, ninguém sabe de tudo. Então, para a gente conseguir aprender coisas novas, eu preciso sair daquele lugar onde eu sei tudo. Se a zona de conforto é o lugar onde eu sei tudo, onde eu masterizo o conhecimento, onde eu sei o que eu estou fazendo, para eu aprender coisas novas, eu preciso ampliar um pouco essa zona de conforto. Quando a gente fala de sair da zona de conforto, a gente fala sobre ir para uma zona de aprendizagem. O que acontece normalmente é que quando as pessoas falam ou elas percebem que precisam aprender alguma coisa, elas vão direto para uma zona de pânico. Por que elas vão para essa zona de medo ou zona de pânico? Porque elas entendem que elas não são capazes de aprender aquela coisa. Então, se eu não sei língua inglesa, eu quero aprender inglês, mas é algo que absolutamente eu não sei, e por eu não saber, eu já fico com medo e paro. Aquilo me pausa, aquilo me interrompe. Ou seja, eu não expando a minha zona de conforto. Eu não estou apto a ir para uma zona de aprendizagem. O que eu gosto de dizer é que para você evoluir profissionalmente, para você evoluir pessoalmente, você precisa primeiro entender o que você quer. Quais são os seus objetivos? Depois que você entende os seus objetivos, você vai entender quais os recursos eu tenho e quais os recursos eu não tenho. Os recursos que eu não tenho, eu vou aprender, porque eu só não sei porque eu ainda não aprendi. Porque quando eu aprender, eu vou saber como fazer aquilo que eu preciso fazer para me desenvolver, pessoalmente ou profissionalmente, não importa. Fato é que você precisa, a partir disso, falar, tá bom, eu preciso me desenvolver, eu preciso aprender. Então, onde que eu preciso estar? Na zona de aprendizado. O que a gente diz é que as pessoas que atingem um nível de sucesso, as pessoas que conseguem se realizar pessoalmente e profissionalmente, são as pessoas que têm a zona de conforto expandida, ou seja, há várias coisas em que você masterizou o conhecimento, em que você masterizou aquela técnica, e aquilo virou uma zona de conforto para você. Vamos supor, tem um exemplo que é muito clássico, e se vocês tiverem alguma dificuldade em relação à zona de conforto, alguma coisa que você fale, as pessoas falam para eu sair da zona de conforto, mas eu nunca sei sobre o que é, eu queria aprender mais sobre determinada coisa, ou fala aquilo que você tem dificuldade que eu vou tirar a sua dúvida. Existe um exemplo que é muito comum, que muita gente me traz, que é o seguinte: eu tenho medo de falar em público. Falar em público é algo que eu preciso, né? As pessoas vêm falar algo que eu preciso para minha carreira, por quê? Porque eu vou me expor mais,
porque eu vou mostrar para a gerência, eu vou mostrar para a liderança que eu tenho uma capacidade técnica melhor, eu tenho uma capacidade de liderança, só que eu preciso me expor, eu preciso falar, e eu tenho dificuldade, é algo que é difícil para mim. Então você reconhece que tem aquela dificuldade, e se expor, falar em público é algo que é difícil para você, ou seja, é uma zona desconfortável. Quando você se sente numa zona desconfortável, você tem duas coisas que você tem que fazer. A primeira delas é, eu consigo me expor com as capacidades que eu tenho hoje, eu consigo ir ao campo, né, com as capacidades que eu tenho hoje, e aí ir sem medo de errar, porque normalmente a gente tem medo de ir para essa zona de aprendizagem ou essa zona de exposição. Quando a gente tem medo de ir para essa zona de exposição, o que acontece? A gente não age. E quando a gente não age, a gente não tem resultado, a gente não tem nenhum tipo de aprendizagem. Então, se medo de falar em público é uma dor, só que falar em público é uma necessidade, eu preciso sair da minha zona de conforto. Sair da zona de conforto significa eu preciso falar mais em público. Para quê? Para que falar em público se torne uma zona de conforto. Quanto mais eu falar em público, mais isso vai se tornar minha zona de conforto. A partir do momento que eu falo a primeira vez em público, vai ser difícil. A segunda vez em público vai ser menos difícil, ainda vai ser difícil. Na décima primeira vez que eu falar em público, aquilo já vai se tornar algo mais natural, algo mais confortável. E é aí que você começa a performar. Quando você estiver fazendo aquilo que você tem que fazer, aquilo que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos de forma totalmente masterizada ou performando bem naquilo, aquilo se tornou sua zona de conforto. Ou seja, você tinha uma zona de conforto desse tamanho porque você sabia fazer algumas coisas, você foi expandindo essa zona de conforto. Pessoas que estão na alta liderança, pessoas que estão liderando grandes projetos, elas normalmente têm uma zona de conforto maior. Por quê? Porque elas já experimentaram várias situações, ou seja, qualquer coisa que chegar para elas não é tão inédito, não as pega de surpresa. E é isso que a gente precisa desenvolver para chegar nesse nível de ter uma zona de conforto expandida. Você não vai performar na sua zona de aprendizagem ou na sua zona de medo. Você vai performar quando você ampliar a sua zona de conforto. Quando a sua zona de conforto for grande o suficiente para que tudo que chegar a você não seja tão desafiador assim. Do ponto de vista de que não vai me gerar um medo, não vai me gerar um receio de encarar aquele desafio. É um desafio que para você se torna um pouco mais confortável. Então você precisa estar, no final das contas, sempre numa zona de aprendizado, que é a zona onde você consegue sempre dar o próximo passo da sua zona de conforto para expandir essa sua zona de conforto. O que não dá é para você ficar na zona de medo. Você não passar pela zona de aprendizagem e ir direto da zona de conforto para a zona de medo. Quando você tem medo de fazer algo que você não sabe como fazer, você nem busca aprender sobre aquele algo, você tem medo, você se paralisa. E aí você se paralisa, você não faz. Quando você não faz, você não se desenvolve. Quando você não se desenvolve, você não tem o crescimento que você quer ter, pessoal ou profissional. A Letícia pergunta, tenho dúvidas em tomar a iniciativa e sair da minha zona de conforto. Deixo de dar boas ideias por estar mentalmente na minha zona de conforto. Ó, zona de conforto não é ruim, tá? Por que a gente não sai da zona de conforto? Primeiro de tudo, o nosso cérebro ele quer descanso, ele quer conforto. O nosso cérebro ele quer recompensas prazerosas, ele quer o prazer. Né? Não sei o que estou dizendo, são estudos científicos, estudos da neurociência mostram que o nosso cérebro quer ter pouca atividade. Ele tem um potencial muito grande, mas ele quer ter pouca atividade. Quando a gente deixa ser guiado só pelo nosso cérebro, a nossa tendência é nunca transpor aquilo que nos dá medo. Então, o primeiro ponto é nosso cérebro só quer prazer. Se eu vou gastar uma energia maior aprendendo algo, se eu vou gastar uma energia, ou eu posso estar numa zona de pânico porque eu vou dar uma opinião, mas ali eu não quero sair da minha zona de conforto, que é não ser julgado, ninguém falar sobre a minha ideia, ninguém dizer não na minha ideia. Se eu não estou dando uma opinião, se eu não estou me posicionando em relação às coisas que eu acredito, de duas uma. Ou é porque eu estou com medo de que aquilo que eu estou falando não está certo o suficiente, eu não tenho confiança em relação àquilo que eu falo, ou eu tenho medo que as pessoas me julguem. Eu tenho medo que as pessoas reprovem aquilo que eu estou dizendo. E independentemente do viés que você leve, de qualquer jeito, você está se paralisando. E quando você se paralisa, você não evolui, você não cresce. A zona de conforto, sair da zona de conforto e estar sempre numa zona de aprendizagem, é inversamente proporcional, inversamente relacionado à procrastinação. Quando você tem medo de se expor por algum motivo, ou porque você tem medo da complexidade daquilo que você vai fazer, ou porque sair da zona de conforto significa aprender algo novo para o seu desenvolvimento profissional, o seu desenvolvimento pessoal,
Quando você não escolhe dar esse passo para a zona de aprendizado, você vai direto para uma zona de pânico ou de medo da complexidade, porque aquilo para você é grande demais e você não consegue fazer, você paralisa. Aí você começa a dizer para você mesmo, e seu cérebro começa a dizer para você aquilo lá. Deixa para amanhã, deixa para amanhã. Você entra no nosso modo natural de procrastinador e de procrastinação, que é sempre deixar para amanhã coisas que eu poderia começar a fazer hoje de forma pequena. E às vezes a gente não faz porque a gente acha que aquilo é inatingível, a gente acha que aquilo é grande demais, a gente acha que a gente não vai dar conta de aprender alguma coisa. Quando a gente vai aprender alguma língua é muito comum. Cara, tem um exemplo que é muito bom. Quando você conhece a namorada ou namorado que você tem, você conhece a família do seu parceiro ou da sua parceira. Quando você conhece a família do seu parceiro e da sua parceira, o que acontece? Você fica receoso, você não sabe o que vai acontecer, você quer causar uma boa impressão, naturalmente. Você quer causar uma boa impressão, só que as pessoas que você vai encontrar, os pais do seu parceiro ou da sua parceira, você não os conhece. Então você não sabe como que eles vão reagir a você, as coisas que você vai dizer. Então você evita dizer algumas coisas, você fica sentindo um pouco o terreno, por quê? Porque você está com medo daquela zona que é desconfortável, mas que você precisa encarar porque faz parte da sua jornada enquanto relacionamento. Certo? Então você vai lá e encara essa situação. Você viu a primeira vez os pais do seu parceiro, os pais da sua parceira, você começa a se relacionar com eles e aí você vai se relacionando mais. Quando chega a 10ª vez que você encontra com os pais do seu parceiro e da sua parceira, o que acontece? Você já está mais leve, você já está mais solto, você já está sendo quem você é. Falar em público é a mesma coisa, fazer uma live é a mesma coisa. Quando você faz poucas vezes aquilo que você precisa fazer para se desenvolver, o que acontece? Você sempre fica desconfortável com aquela situação. E não significa você fazer algo que não gosta. Para você sair da sua zona de conforto, você primeiro precisa entender quais são os seus objetivos. Quando você entende os seus objetivos, você entende os recursos que você tem e os recursos que você não tem. Quando você não tem algum recurso, você fala, tá bom, eu preciso aprender algo, eu preciso estar em algum lugar que eu não estou hoje. Então o que você faz? Você olha e fala, tá, eu preciso aprender tal língua, eu preciso aprender tal capacidade técnica ou comportamental. Eu preciso falar com tal pessoa, eu preciso frequentar determinados ambientes, e aquilo para você vai ser a primeira vez. E ir a primeira vez em encontrar algo é difícil. É algo que você fala, cara, isso é desconfortável, eu não sei como vai ser, porque a nossa insegurança, o nosso medo de causar uma impressão, o nosso medo de não ser tão bom quanto nossa cabeça está planejando. O nosso planejamento está todo bom, mas na hora que a gente vai fazer aquilo que a gente tem que fazer, que é de fato ir para uma zona de aprendizado, a gente fica com medo, a gente fica receoso. E aí como que a gente faz para sair desse flow, né, que a gente fala que é desse flow negativo de quase sempre ir, né? Eu faço o planejamento e aí eu paro. Por quê? Porque eu tenho medo da complexidade, eu tenho medo da reprovação que as pessoas vão me dar, eu tenho medo do pseudo-julgamento que as pessoas vão fazer de mim e por isso eu não ajo. Quando eu não ajo, eu não tenho resultado. Como que a gente sai da zona de conforto? Existem, basicamente eu listei aqui 3 formas da gente sair da zona de conforto, tá? A primeira forma é a gente jogar com o nosso cérebro. Se o nosso cérebro gosta de prazer, se o nosso cérebro gosta de recompensas, eu vou dar recompensas ao meu cérebro. Se eu sei que a minha evolução profissional, a minha jornada pessoal, ela demanda aprendizados, a cada pequeno passo a minha zona de aprendizagem, expandindo a minha zona de conforto, eu comemoro. Eu tenho uma pequena vitória, eu celebro as pequenas vitórias, dando recompensas para o meu cérebro. O meu cérebro entende que eu estou dando recompensa para ele a partir de um gasto de energia que ele não queria fazer. Quando você sai da sua zona de conforto, ou quando você expande a sua zona de conforto, naturalmente o que você faz? Você está dizendo para o seu cérebro gastar energia, uma energia que ele não queria gastar. Então, já que você fez o seu cérebro gastar energia, você precisa dar uma recompensa a ele. Cara, se você quiser comer um chocolate a cada pequena vitória, simbolize. Mostre, dê códigos ao seu cérebro de que você está dando um pequeno passo em direção à sua zona de aprendizagem. Por quê? Porque isso vai se tornar um hábito. Eu recomendo que você não faça isso sempre comendo, que as vitórias não sejam celebradas com comida, mas que você racionalmente entenda ou racionalmente mostre que existe uma vitória ali naquele passo que é desafiador para o seu cérebro. Seu cérebro não quer gastar energia. Então, se ele não quer gastar energia, você precisa dar uma recompensa, você precisa dar um prazer para ele para que ele gaste essa energia. Então, faça algo desafiador, que gaste energia, que vai ser desconfortável no primeiro momento, mas é algo que você precisa para o seu desenvolvimento e dê uma recompensa para o seu cérebro. Segunda coisa que você pode fazer, entenda que existe a zona de conforto, a zona de aprendizagem e a zona de pânico. Quando você está na sua zona de conforto, você masteriza uma série de coisas, você tem objetivos bem definidos. E a partir desses objetivos você diz, olha, eu preciso chegar em determinado lugar
e nesse lugar eu preciso aprender essas coisas. Você acha que é muito grande para você e você fala, eu preciso estar numa zona de aprendizagem, então eu preciso aprender. Então, intencionalmente, você precisa estar numa zona de aprendizagem, ou seja, aprendendo o tempo inteiro. O que é aprender o tempo inteiro? É o que a gente chama hoje de lifelong learning, um aprendizado contínuo. Como que você aprende continuamente? Você aprende com livros, você aprende com vídeos na internet, você aprende com cursos, você aprende com pessoas, você aprende com ações e resultados bons e ruins, você aprende com cada experiência. Então esteja intencionalmente em movimento, em experiência, em ação. Quando você se coloca em ação, você aprende na jornada. A gente tem a tendência, e eu falo por mim mesmo, de querer que o planejamento esteja pronto, de querer que tudo aquilo que a gente planejou dê certo, que funcione exatamente como a gente planejou. Isso seria ótimo. Por quê? Porque a gente não teria imprevisto, seria tudo muito previsível e a nossa jornada seria talvez um pouco mais sem graça, muito previsível. O que a gente pode aprender com a vida de hoje? A vida de hoje é muito imprevisível, a gente vive num mundo VUCA, né? Um mundo volátil, incerto, ambíguo, complexo. Então, não adianta a gente esperar que os nossos planejamentos deem certo se o mundo inteiro está incerto. Então entenda, você tem um plano, você tem um objetivo, ótimo. Aquele plano, mesmo aquela jornada que você tenha desenhado, ela pode ser seguida. Só que você precisa entender que ao longo da jornada vão ter imprevistos e vão ter coisas que você vai ter que transpor. Vão ter coisas que você vai ter que aprender na jornada. E muito do que você fizer, você vai planejar ao longo da jornada. Essa foi uma coisa que para mim mudou tudo. Porque às vezes eu não sabia o passo que eu tinha que dar, mas eu tinha que dar algum passo. Porque dando aquele passo, alguma coisa ia acontecer, alguma possibilidade ia abrir. Se eu tenho um projeto, se eu tenho um objetivo e começo a dar passos, o plano vai se desenrolando desde que eu esteja com um foco muito claro naquilo que eu quero. Quando eu sei o que eu quero, fica mais fácil construir os planos possíveis. Existe um plano? Existe, mas pode existir vários planos. E esse é o segundo jeito. Esteja intencionalmente numa zona de aprendizado. Se aquilo te dá medo, diminui aquilo. Por quê? Porque é uma jornada de aprendizado até fazer aquilo que você quer fazer. Se aquilo é muito grande, você diminui em pequenas etapas. E aqui vem o terceiro jeito de você estar sempre na zona de aprendizagem. Eu vou contar para você o segredo número 1 para você parar de procrastinar, para você estar intencionalmente 100% dos seus dias na zona de aprendizagem. Vai ter dia que vai dar preguiça? Vai. Vai ter dia que você não vai conseguir agir intencionalmente? Vai. Por quê? Porque a gente é ser humano. E ser humano, cara, tem altos e baixos, é assim mesmo. Agora, se você tiver a consciência do que eu vou te dizer agora, eu vou aumentar o seu nível de consciência agora. E quando eu aumentar o nível de consciência, você vai toda hora lembrar que para sair da zona de conforto você precisa dar este passo, tá? Então vamos lá. O passo significa o menor progresso viável. MPV. A lei do MPV é o seguinte: qual que é a mínima coisa que você pode fazer em direção ao seu objetivo, em direção às tarefas que você tem que fazer? Quando a gente fala de produtividade, a gente fala de listar tarefas, a gente fala de prioridade, a gente fala de categorização, o que é mais importante, o que é mais fácil, né? A gente começa a colocar blocos de tempo, a gente começa a dar foco, a gente começa a dar consistência, frequência. Mas se você enxergar, se você coletar toda a sua lista de tarefas e enxergar que existe uma complexidade ali, a sua tendência é parar. Se você listar tudo que você precisa aprender ou listar tudo que você precisa se desenvolver para sair da sua zona de conforto, para aumentar a sua zona de conforto, ou seja, estar mais na zona de aprendizagem para que a sua zona de conforto engorde, se tudo que você listar for muito grande, você não vai fazer nada. E esse é o maior problema. Você lista, pode listar e mesmo que for grande não tem problema. Olha para as suas tarefas, olha para as coisas que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos. Eu tenho certeza que existem coisas lá que são grandes. Eu dei o exemplo de falar em público, que é algo importante. Pode ser aprender uma nova língua, pode ser aprender uma nova competência técnica, pode ser o que você quiser. O fato é que se você não agir, você não vai ter resultado. Então, qual que é o segredo do MPV? O mínimo progresso viável em direção ao seu objetivo. Então, vamos supor que você precisa fazer um projeto gigantesco. Aquele projeto vai te dar visibilidade. Você é líder, já você não sabe nem como começar. Você começa com o mínimo progresso. Qual é o mínimo progresso? Cara, eu faço uma ligação para alguém. Eu ligo para alguém e pergunto o que se trata. Eu pego informação na internet rápida para que eu consiga dar o primeiro passo do projeto. Se eu não sei nem por onde começar, eu pergunto para alguém que já fez algo parecido.
Quando eu faço um mínimo progresso viável, que precisa ser uma tarefa de 3, 4, 5 minutos no máximo, eu consigo dar o primeiro passo em direção à minha tarefa, ao meu objetivo. E quando eu faço isso, eu começo a entrar numa zona de aprendizagem. Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu não sabia nem por onde começar. Como que eu comecei? Produzindo. Quando eu fui ser diretor de atendimento de uma agência global de marketing, o que eu fiz? Eu nunca tinha sido diretor. Eu comecei a ligar para pessoas que eram diretoras e falar como é que é o dia a dia, o que vocês essencialmente fazem. Quando eu quero fazer um projeto que eu nunca fiz, um relatório, eu preciso fazer uma apresentação que eu nunca fiz, eu ligo para alguém que fez, eu pego referências do que já foi feito, eu procuro, eu estou no Google de qualquer informação, eu começo a dar movimento para aquela minha tarefa, eu começo a dar movimento para aquele meu projeto e naturalmente eu estou expandindo minha zona de conforto, entrando sempre intencionalmente numa zona de aprendizado. Não adianta sair da zona de conforto em dois casos. Não adianta você sair da zona de conforto se você está fazendo algo que você não gosta e que você tem certeza que não vai te levar para lugar nenhum. Para sair da zona de conforto você precisa fazer algo que você não faz hoje, mas que vai te levar para um objetivo. Não adianta, por isso que eu falo, não adianta que zona de conforto você fale assim, eu tenho que sair da zona de conforto, então eu vou tomar banho gelado e vou acordar às 5 da manhã, porque é algo que eu não gosto. Ok, mas isso vai te levar para algum lugar? Se não te levar para algum lugar, não adianta nada fazer, porque vai continuar desconfortável. Você precisa aumentar a sua zona de conforto. É isso, porque as pessoas performam na zona de conforto, as pessoas não performam na zona de desconforto. A zona de desconforto existe para que você expanda a sua zona de conforto, e quando você expande a sua zona de conforto, nada mais te desafia tanto. Tudo que te desafiar, você vai falar, ok, isso aqui eu não tenho na minha zona de conforto, então eu entro numa zona de aprendizagem, e quando eu entro na zona de aprendizagem, eu sei que eu só não sei algo porque eu ainda não aprendi. Mas se eu aprender, eu vou saber, e quando eu souber, eu vou encaixar aquilo, eu vou masterizar aquilo dentro da minha zona de conforto. Quando as pessoas falam sobre produtividade, quando eu dou treinamento sobre produtividade, eu sempre falo, não adianta você querer ser a pessoa mais produtiva do mundo sem entender os fundamentos da produtividade. Porque, assim como música, assim como esporte, assim como qualquer arte marcial, assim como qualquer coisa, você primeiro precisa entender os fundamentos daquilo que você quer aprender. Depois você performa naquilo, ou seja, você faz aquilo muito, coisas que você nunca fez. Você coloca o pezinho na água, vamos falar de produtividade, você coloca o pezinho na água, começa a aplicar os fundamentos e começa a entender, putz, isso fez sentido para mim, isso não fez. E nem tudo vai fazer sentido para você. Por quê? Porque nós não somos robôs, a gente não vai entrar numa caixinha e falar, olha, é só aplicar essa fórmula e tá tudo certo. Não, não é assim. A gente precisa, dia após dia, aplicar os fundamentos daquilo que a gente quer aprender, e aqui no caso produtividade, alta performance, e aí entender se aquilo funciona pra gente ou não. Funciona pra mim? Funciona, legal. Se funciona desse jeito, eu vou continuar fazendo. Aí você performa naquela capacidade que você está desenvolvendo e começa a masterizar naquilo. O que significa masterizar? Você se torna um expert naquilo. Você consegue fazer da melhor forma possível. A gente brinca, você se torna um faixa preta naquilo que você faz. Você é o expert naquilo, você sabe o que está fazendo. A partir do momento que você sabe o que você está fazendo, aí sim você pode improvisar. Assim como música, assim como uma arte marcial, assim como produtividade, assim como uma língua. Tudo que você quiser aprender e você precisa aprender para que aumente a sua zona de conforto, ou seja, você está intencionalmente sempre na sua zona de aprendizagem, e quando você está na sua zona de aprendizagem intencionalmente, você cresce diariamente, você está aplicando aquilo que a gente chama de lifelong learning. Quando você estiver faixa preta naquilo que você faz, quando você estiver dominando completamente aquilo que você faz, ou seja, masterizado todo o conhecimento, aí você improvisa. Aí você consegue dar flexibilidade nos fundamentos, aí você consegue aplicar uma coisa num dia, consegue aplicar no outro, você tem consciência, você tem um nível de consciência alto quando você está procrastinando, quando você está intencionalmente procrastinando, quando você tem certeza do porquê você está atolado de trabalho ou não, você tem certeza de ter tempo ou não. Por isso que sempre quando eu falo sobre produtividade, sempre que eu dou treinamento de produtividade, eu falo, vamos trabalhar primeiro nos fundamentos da produtividade. O que é produtividade? Por quê? Porque você começa a aplicar. Você é um faixa branca da produtividade, você começa a aplicar. Aplicar em várias coisas você já sabe, só que você não faz conscientemente, você não faz com método. Essa é a diferença. E você começa a fazer com método, você masteriza aquele conhecimento, no momento que você masteriza aquele conhecimento, você consegue improvisar, porque aí você sabe o que você está fazendo. O que não dá é a gente querer ser produtivo, o que não dá é a gente querer sair da nossa zona de conforto, fazendo coisas desconfortáveis.
Você só faz coisas desconfortáveis para você quando aquela coisa faz um sentido para um objetivo que você tem. Se eu tenho um objetivo claro, eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. Aquilo vai ser confortável? Definitivamente não, mas no caminho eu estou aumentando a minha zona de conforto, que é de fato onde eu performo. Se eu sou bom em algo, eu consigo masterizar aquele algo. O faixa preta numa arte marcial, ele está na zona de conforto. A zona de conforto dele é a faixa preta. Um músico de jazz, ele só consegue improvisar durante 4 ou 5 horas de show porque ele domina muito a música. Música para ele é uma zona de conforto. O que seria uma zona de desconforto para alguém que masteriza muito? Ir para um lugar onde eu fazendo aquilo que eu não costumo fazer vai agregar um conhecimento, vai me agregar um conteúdo para eu atingir algum objetivo. Então onde que está a chave para sair da sua zona de conforto de forma excelente, de forma certa, ter um objetivo. Você precisa ter um objetivo. E por que eu sempre bato na tecla de que você precisa ter um objetivo SMART? Quando eu falo objetivo SMART, eu falo de objetivo muito específico. Mas mais do que específico, esse objetivo precisa ser relevante para você. Se esse objetivo não for relevante, eu pergunto assim para as pessoas, você quer mesmo fazer isso? Aí a pessoa pensa e se compromete com ela mesma. Porque se esse objetivo que você tem, ou os objetivos de vida, os objetivos de carreira, os objetivos de empreender, não importa o seu objetivo. Se eles forem relevantes para você, você vai fazer o que precisa ser feito. E produtividade é fazer o que precisa ser feito. Porque você começa a olhar para as suas tarefas, você começa a olhar para o seu nível de aprendizado, você começa a olhar aquilo que você entende, aquilo que você precisa entender, onde você precisa aumentar a sua zona de conforto. Se eu falo sobre produtividade, eu preciso estudar cada vez mais sobre produtividade. Porque estudando sobre produtividade, isso vai se tornar cada vez mais minha zona de conforto. Ou seja, eu vou conseguir masterizar o conhecimento a ponto de poder improvisar. Eu anotei uma série de coisas aqui para essa live. Mas uma vez que eu sei o conteúdo, uma vez que eu masterizo esse conteúdo, eu consigo improvisar, eu consigo dar exemplos, eu consigo trabalhar respondendo perguntas que vocês me mandam aqui. Né? A gente consegue trabalhar de uma forma mais intencional. E como você vai para essa zona de aprendizagem? Fazendo mais perguntas, se colocando em movimento, estudando, lendo livros sobre a área. Você consegue dar pequenos passos que dependem sim 100% de você. A gente tem a tendência de deixar sempre para o outro, né? A culpa é sempre do outro, a responsabilidade é sempre do outro. Se eu preciso crescer, se eu preciso fazer algo na minha vida, eu preciso tomar as atitudes. E a gente toma as atitudes dando um passo de cada vez. Não adianta a gente querer dar 10 passos de uma vez. Não adianta, a gente não dá conta. A gente precisa dar um passo, depois o outro, depois o outro. No terceiro passo eu falo, opa, esse caminho não é o certo, vira o passo. Vamos para o outro lado. Quando a gente tem clareza sobre essas coisas, quando a gente começa a entender o caminho para expandir a nossa zona de conforto, e óbvio que eu coloco o nome da live como sair da zona de conforto, porque é o que todo mundo diz. Saia da sua zona de conforto. E eu digo, saio por pouco tempo, porque é aqui na zona de conforto onde eu masterizo. E se eu masterizo é o lugar onde eu sou faixa preta naquela capacidade. E quando eu sou faixa preta naquela capacidade, as pessoas me respeitam. Eu consigo agregar valor nos negócios, eu consigo gerar valor para as pessoas, porque é aquilo que eu sei. Eu não poderia vir aqui falar sobre nutrição porque eu não sei nada de nutrição. Esse é o ponto. Não é minha zona de conforto nutrição. É óbvio, se eu quiser falar de nutrição, eu tenho que aprender nutrição. Ou seja, eu traria a nutrição para uma zona de conforto. O que eu quero ou o que eu preciso aprender? Se você tem a ciência que precisa aprender aquilo, os seus primeiros passos serão absolutamente desconfortáveis. Eu preciso conhecer os pais da minha namorada. E quando eu vou conhecer os pais da minha namorada, aquilo é muito desconfortável para mim, só que eu sei que eu preciso fazer. Então a minha ação tem um foco muito claro. E aí eu convivo a primeira vez, a segunda, a terceira, na quarta vez já está totalmente confortável. É mais simples do que parece. Não é algo de outro mundo, é para todo mundo, só que tem que ser feito um dia de cada vez. Só começa, dá o primeiro passo, mas o primeiro passo ele precisa ser em direção a algo, direção a algum lugar. Você não precisa ter um grande objetivo, um grande propósito, mas você precisa saber para onde você está indo. Senão, de fato, qualquer caminho serve. Se você colocar no Waze lá, uma cidade, né? Estou em São Paulo, quero ir para Minas Gerais, Belo Horizonte. Ser mais específico, quero ir para Belo Horizonte. Vai te jogar onde? No centro de Belo Horizonte. Mas ele não sabe exatamente para onde você está indo. Agora, se você coloca a rua que você está indo, ele te coloca exatamente no lugar. Pode ser que desvie alguns caminhos. Por quê? Porque vai ter trânsito, vai ter acidente, vai ter algum imprevisto que vai acontecer no meio do caminho que você não prevê, por isso é imprevisto, que você precisa mudar a rota, mas você sabe para onde você está indo. Tem um objetivo claro? Só começa. Quando você começa, as suas ações vão gerar resultados. E aqui vem uma coisa fundamental. Resultados são dados.
A gente fala tanto de dados das empresas, a gente fala de dados dos consumidores, dados da audiência, dados das redes sociais, a gente fala pouco sobre os nossos dados. A gente precisa nos olhar, ou olhar a nossa capacidade de melhorar o nosso algoritmo. Eu já falei isso num artigo, na capacidade que o ser humano tem de melhorar o algoritmo próprio, ou seja, eu faço algumas ações, essas ações geram resultados para mim. Esses resultados eu tenho que olhar separando sempre duas vias. Eu separo a via emocional, que é, tá bom, eu tenho algumas coisas acontecem que me impactam emocionalmente, eu preciso tratar isso de forma emocional e ok. Mas existem resultados que são resultados racionais. Esses resultados racionais são resultados que eu posso olhar os dados e falar, tá bom, eu fiz isso e deu esse resultado, eu fiz isso e deu aquele, coisas boas e coisas ruins. Beleza, eu pego esses dados e melhoro as minhas ações. Quando eu faço esse ciclo de agir, olhar resultado, melhorar, agir, olhar resultado, melhorar, agir, olhar resultado, melhorar, eu estou sendo resiliente. Por quê? Porque a cada resultado, bom ou ruim, eu caio ou continuo, mas eu sempre progrido, eu sempre sou melhor do que o eu de ontem. Eu não estou me comparando, eu não estou usando os dados dos outros. Os dados dos outros são benchmark, ou seja, são referências para que eu me torne melhor nas minhas ações. Mas quando as minhas ações são comparadas às minhas ações, de fato, aquilo que eu faço, eu estou melhorando o meu algoritmo. E quando eu melhoro o meu algoritmo, eu ajo mais intencionalmente. Quanto mais eu ajo intencionalmente, mais eu cresço. Por quê? Porque eu empilho essas ações e empilhando essas ações eu empilho os resultados. Quanto mais resultado eu tenho, mais dado eu tenho. Para quê? Para melhorar minhas ações. E quanto mais eu melhoro as minhas ações, mais resultado eu tenho. E vira um ciclo de zona de aprendizagem. Porque se eu não estou sabendo algo aqui, eu estou crescendo o tempo inteiro. E quando eu estou crescendo o tempo inteiro, quando eu estou aprendendo mais coisas, quando eu estou estudando mais, quando eu estou em um processo de lifelong learning, de fato, o que acontece comigo? Eu expando a minha zona de conforto. E quando eu expando a minha zona de conforto, nada mais me assusta. E quando nada me assusta, dificilmente eu vou estar na minha zona de pânico, na minha zona de medo. Eu não tenho mais medo da complexidade, porque eu sei que o caminho é a zona de aprendizagem. E quando eu não tenho mais medo de começar as coisas, quando eu não tenho mais medo de aprender coisas novas, de intencionalmente estar em lifelong learning, eu procrastino muito menos. Procrastinação, um dos motivos da procrastinação é o medo da complexidade. Existem outros, mas esse, do medo da complexidade, ele é enorme. Então, se eu posso te dar uma dica aqui, né? Só começa. A ação, ela vai gerar os resultados que você quer. Não vão vir os resultados de uma vez. E é natural que não venham. Se vierem, vão ser ao caso, vai ser sorte. E isso acontece, mas não é o comum. O comum é você fazer todos os dias, é você entender onde você quer chegar, é ir um pouquinho de cada vez, é perguntar, cara, eu estou feliz com o que eu faço, eu estou feliz onde eu estou, para onde eu quero ir, o que eu gosto de fazer, eu gosto do que eu faço hoje, putz, eu poderia fazer isso, mas algo também a mais, e aí entender o que eu preciso fazer para poder evoluir. Como que eu consigo aquilo que eu quero? De uma forma lícita, legítima, honesta. Como que eu consigo? Preciso aprender determinadas coisas. Tá bom, então eu vou intencionalmente começar a aprender aquilo. Como? Fazendo pequenos passos, MVP, ou MPV, como eu falei. MPV, mínimo progresso viável. Você liga para alguém para perguntar se pode te ajudar, você manda um e-mail para uma pessoa para cobrar algo que ela pode te fornecer, você pede uma informação para o seu chefe, você fala com algum colega, com algum par de trabalho, você fala com alguma liderança, você fala com outra empresa, você liga para alguma empresa no Google para pedir informação. Cara, a gente está hoje, nesse mundo de excesso de informação, muito preso ao tradicional. A gente acha que as pessoas vão pedir para a gente fazer as coisas e vão colocar em cima da nossa mesa e vão falar, olha, faça aí. Não vai acontecer isso, cada vez menos vai acontecer isso e cada vez mais vão te cobrar para que você seja uma pessoa que tenha esse ownership, essa atitude, esse accountability, ou seja, essa atitude protagonista em relação àquilo que você quer aprender. Se você sabe onde você quer ir, você sabe que precisa se desenvolver. E se desenvolver significa expandir a sua zona de conforto e não sair dela. É expandir. Como que você sai da zona de conforto? É um bracinho assim, né? Que você faz assim, a zona de conforto está aqui, você pluga um braço na zona de conforto e fica com o pé na zona de aprendizagem. Ou seja, você está esticando, você começa a largar a sua zona de conforto.
Pessoas na alta liderança são assim, tem uma zona de conforto muito fácil, parece que nada abala, né? Chega uma crise, elas falam, não, isso aqui a gente resolve assim, assim, assado, até gera um impacto emocional, mas separa muito bem e fala, eu já passei por uma situação parecida, isso é ciclo, eu consigo tomar uma decisão mais clara fazendo determinada coisa, ou contatando uma pessoa, não importa. O fato é que você precisa intencionalmente estar na zona de aprendizado e se despregar da zona de pânico. Se aquilo é muito grande para mim, eu falo, tá bom, qual que é o mínimo progresso viável que eu posso ter para entrar numa zona de aprendizado? É ligar para alguém? É ouvir algum podcast? É entrar num site para ver alguma informação? Se coloque em movimento. E como você faz isso? Só comece. Como? Sem medo. Sem medo do desconhecido. A zona de conforto não é algo ruim. É algo bom, só que ela tem que ser temporária. Ela tem que durar muito pouco. Por quê? Porque se é desconfortável e ela precisa virar confortável. Confortável para quê? Para que você atinja os seus objetivos. Você só atinge os seus objetivos quando você tem masterização daquilo que você aprende. Se você quer aprender algo novo, se você precisa aprender algo novo para alcançar os seus objetivos, para mudar de carreira, para conseguir um emprego, para empreender, não sei, não importa. Mas para você aprender, você precisa ter claro onde você quer chegar. E aí você intencionalmente aprende. E aí vai ter dia que vai ser ruim, vai ter dia que você vai se encher o saco. Aí sabe o que você faz? Você vai lá com disciplina e aprende. Porque você vai estar num lugar ruim, temporário, mas intencionalmente você fica mais na zona de aprendizagem, no lifelong learning. E aí você passa a aprender sempre. Porque se você não sabe, é porque você ainda não aprendeu. Porque quando você aprender, você vai saber. Simples assim. Né? É difícil fazer? Claro que é. Senão, qualquer um faria facilmente. O que eu estou dizendo são passos de como você pode fazer. Manda mensagem aqui, manda pergunta. Qual que é a dificuldade de sair da zona de conforto? Manda aqui, quero responder. Vamos falar sobre casos específicos. Me dá um exemplo. Tentei sair da zona de conforto e não consegui. Meu chefe sempre fala para eu sair da zona de conforto. Eu quero começar um negócio novo, mas eu não sei por onde começar. Deixa eu tratar casos específicos. Por quê? Porque eu vivi muito isso. De querer fazer coisas novas e não saber nem por onde começar. E aí eu vivi experiências de falar, tá bom, como que eu me coloco em movimento? Como que eu consigo fazer as pessoas, ou como que eu consigo fazer os meus projetos andarem, não ficarem parados? Porque eu via no planejamento tudo parado, eu falava, caramba, o que eu vou fazer? Ninguém vai bater na minha porta aqui para conduzir meu projeto. Então, como que eu saio dessa zona de conforto? Como que eu vou atrás das coisas que eu quero? Como que eu estou intencionalmente numa zona de aprendizado? Manda pergunta aqui, quero responder. As pessoas falam muito sobre zona de conforto e tem muito a ver com produtividade. Então, normalmente, quando a gente fala de zona de conforto, vem aquela coisa, cara, mas eu não estou confortável. Eu tô mó perrengue, tô passando maus bocados aqui, não tem nada de confortável. Mas entenda, zona de conforto não significa você estar leve, bem e tranquilo. Não, zona de conforto significa naquela capacidade que você tem, você masterizou. Você agora sabe como fazer. Você sabe como ensinar as pessoas. Você já consegue improvisar, porque você sabe muito bem como são os fundamentos daquela capacidade. E essa é a diferença de quem masterizou um conteúdo, incluiu esse conteúdo, incluiu essa capacidade dentro da zona de conforto, versus aquela pessoa que está aprendendo intencionalmente. E está tudo certo. Para você masterizar, para você colocar e transformar aquela capacidade em zona de conforto, você precisa estar mais vezes nessa zona de desconforto. E quando você está mais vezes na zona de desconforto, aquilo vira uma zona de conforto. Fechou? É isso que eu queria dizer sobre como sair da zona de conforto. Você não vai sair só, você vai intencionalmente expandir a sua zona de conforto. E aí você vai conseguir ter os resultados que você quer, porque sempre vai estar em direção aos seus objetivos. Daniel, pela primeira vez tive uma explicação lógica sobre zona de conforto. Sempre me galera e achei que deveríamos estar sempre fora. É isso que deixa a pessoa exausta. É isso. Obrigado, Daniel. Obrigado pelos parabéns. Intencionalmente a gente está na zona de desconforto, mas é temporário. Por quê? Porque ela está conectada com o objetivo. Que bom que ficou claro, que bom que ficou objetivo o jeito que eu falei. Eu não quero enrolar aqui vocês, eu quero de fato dar o conteúdo que é o conteúdo que precisa ser dado. Né? Que é, cara, todo mundo está falando sobre isso, então como que intencionalmente eu faço? Então, depois esse vídeo vai ficar gravado, vocês mandam para as pessoas que vocês acham que faz sentido, marca aquelas pessoas, tem que sair fora aos poucos, exato, Fernanda?
Tem que ir saindo, mas saindo intencionalmente. Né? Eu olho para um resultado, que eu quero ter, e aí eu vou intencionalmente. A velocidade é você que vai dar, não tem problema você ir mais rápido ou mais devagar, é o seu tempo, é o seu contexto. E a gente não pode se cobrar mais do que o mundo já nos cobra. Eu não posso olhar para uma pessoa e falar, aquela pessoa está indo mais rápido. Dane-se a pessoa que está indo mais rápido. Eu quero saber o que é que como você está indo. Se você está indo rápido, é problema seu. Se você está indo devagar, é problema seu. O importante é que você vá. Simplesmente comece. E é isso mesmo, cara. Tem que sair. Tem que ir. Mas, de novo, é zona de aprendizagem. Não é desconforto. Só é desconfortável, essencialmente, quando você não gosta. Você sabe que aquilo não vai fazer sentido para o seu crescimento. Quando você sabe que aquilo tem sentido para o seu crescimento, você vai. Porque você vai entender que mesmo sendo chato, mesmo sendo temporariamente desconfortável, aquilo vai te levar para o lugar onde você quer ir. Eu comecei a encarar a zona de conforto, ou sair dessa zona de conforto, muito mais fácil assim. Quando eu entendi que eu precisava expandir a minha zona de conforto. Expandir a zona de conforto é o que eu quero fazer. E para isso eu preciso estar em zona de aprendizado sempre, intencionalmente. Se eu quero aprender uma coisa nova, eu vou lá e aprendo. Como? Dando o primeiro passo. Dando o primeiro passo e me colocando em movimento, só começando, agindo. Haja, porque quando a gente age, a gente gera resultado. E os resultados nos dão dados para que a gente haja melhor e tenha resultados melhores consequentemente. Fechou? Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida, sugestão, reclamação? Pode mandar reclamação também, se acha que não faz o menor sentido. Por favor, manda. Isso aqui é um ambiente aberto e é para a gente poder evoluir junto na jornada. Não tem sentido, né? Tipo, ficar só... eu odeio esse negócio de ficar cagando regra para as coisas, cara. Eu estou compartilhando um pouco da minha experiência. Eu só quero que as pessoas elas tenham um pouco mais de clareza na hora de conduzir tudo que elas têm que conduzir na vida. Obrigado, Fernando. Muito obrigado mesmo pelo elogio. Aceito o elogio. E na semana que vem a gente vai ter mais conteúdo falando muito sobre produtividade, muito sobre os pilares, os fundamentos da produtividade. Porque depois que você tiver os fundamentos, aí você consegue andar sozinho, você consegue masterizar. Cara, existem várias técnicas de aprendizagem, Fernando. Eu posso fazer uma live só sobre como aprender, tá? Eu vou fazer uma live só sobre isso. Mas assim, o Lifelong Learning ele já se desdobrou em algumas coisas, tá? Eu vou fazer uma live só sobre isso. Eu vou até anotar aqui. Aqui, ó, fazer... Ó a tarefa, hein? Fazer live sobre como aprender sempre. Pronto. Tá anotado aqui. Boa. Daniel, como tudo na vida é cíclico, essa entrada e saída da zona de conforto precisa estar no nosso controle. Perfeito. Cara, não dá mais pra gente ficar esperando que as pessoas façam por nós, que o mundo nos abençoe e fale, agora é você. Não, está no nosso controle. A gente precisa controlar coisas que a gente não controla hoje, mas que estão no nosso controle. Nosso tempo está no nosso controle, nossa aprendizagem está no nosso controle. A gente precisa intencionalmente colocar energia e ação naquilo que a gente quer fazer. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. Eu aprendi isso. Eu esperava muito das pessoas, muito. Mas as pessoas não faziam por mim. E eu sempre esperava delas, sempre. E aí sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei parado, estagnado. Eu só comecei a me desenvolver, eu só comecei a conseguir coisas na minha vida, coisas que eu queria. Não tem a ver se é melhor ou pior, se é sucesso, não tem a ver. O que eu quero dizer é, quando eu comecei a ter os resultados que eu queria na minha vida, foi quando eu assumi o protagonismo. Eu falei, cara, agora eu vou fazer esse negócio. Como? Não sei, mas vou fazer. E quando você decide fazer, as coisas fluem, as coisas começam a acontecer. Muito bom, Dani, é isso aí. Já estou te chamando de Dani porque eu sou paulista e abrevio tudo. Inclusive abrevio essa live que já está com quase 45 minutos aí. E eu vou dar uma aula agora às 7 horas de marketing digital para a Escola Conquer. Então, muito obrigado pela presença de vocês que ficaram até aqui. Segunda-feira, às 6 da tarde, tem mais. Eu peço para que vocês espalhem essa live para mais pessoas. Eu peço para que vocês curtam, compartilhem com seus amigos, para as pessoas que vocês acham que faz sentido ver mais, aprender mais sobre produtividade. Produtividade para a vida real. Produtividade para pessoas que, de fato, vivem em contextos desafiadores, cara. Que é loucura de trabalho, que é muitos desafios, são vários sonhos. Não aquela coisa cinematográfica da produtividade onde tudo funciona. Não, aqui as coisas não funcionam sempre. Então eu vou dando algumas dicas do que acontece na minha jornada e a jornada é de todos nós, né? Então Daniel, Fernando, todo mundo que ficou aí, espalhem para as pessoas. Segunda-feira que vem, 18 horas, o mesmo lugar de sempre aqui no Instagram. E eu vou começar a fazer também no YouTube. Então muito obrigado pela presença de todos e até semana que vem. Continuem curtindo os conteúdos lá na página e essas coisas. Fechado? Tamo junto. Uma excelente semana para vocês.